tudo bem? Como você tem passado? Está aí em casa, se cuidando, fazendo tudo direitinho? Que bom, eu fico feliz. Bom, eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos nas nossas aulas de ciências, neste maravilhoso mundo da ciência, né? Então, para a gente poder começar, vamos, como de costume, só dar uma relembrada nos nossos combinados? Eu tenho certeza que você já está com tudo aí certinho, mas a gente dá uma olhada, vai que de repente alguma coisinha passou e você já pode organizar, né? Então vamos lá, primeira coisa que não pode faltar, aliás, a gente tem que fazer isso sempre, né? Tem que virar rotina toda hora, lavar as mãos com água e sabão, né? Manter as mãos sempre bem higienizadas, porque essa é uma forma eficaz para manter o vírus longe da gente, né? Na ausência de água e sabão, tá em algum lugar que não consegue lavar as mãos direitinho com água e sabão, usar sempre o álcool, né, 70%, porque ele também ajuda a manter você com as mãos sempre limpas. Então isso é importante o tempo todo, não é nem só para as nossas aulas, né? Depois, encontrar um lugar que seja agradável, que seja tranquilo, onde você fique confortável para poder assistir a aula, né? Importante que não haja muitas distrações em volta de você para você não perder a atenção. Então, senta confortavelmente e fica atento aí para a gente ter a nossa aula e você fazer as tarefas, certo? E claro, como sempre, a gente tem que fazer muitas perguntas o tempo todo, né? Lembra que perguntar é a forma como a gente satisfaz a nossa curiosidade. Claro que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas ao mesmo tempo, mas ficar curioso e querer descobrir essas respostas é que motiva para que a gente aprenda cada vez mais. Então, é o nosso combinado, tem sempre que fazer muitas perguntas, tá? Aí, eu acho que você já deve ter separado os seus materiais para a nossa aula, mas eu vou te relembrar. Quero que você deixe perto de você tudo que é essencial para a gente poder ter a nossa aula aqui e você acompanhar tudo, né? Então, os materiais que você costuma utilizar. O seu caderno, se você está utilizando folhas ao invés do caderno, não tem problema, também use as suas folhas. Só não esquece de organizar, pode colocar numa sacolinha, cada uma separada para depois não virar uma bagunça e você acabar se perdendo, tá bom? O seu lápis para escrever, então, sempre antes da aula começar, dá uma olhadinha lá se tem ponta no seu lápis. Caso não tenha, já aproveita o apontador para fazer isso e deixa ele ali pertinho de você. A borracha, caso você precise arrumar, corrigir alguma coisa, e os outros materiais que você quiser utilizar. Ah, prof, tenho aqui giz de cera, lápis de cor, posso utilizar também? Pode deixar todos aí, e aí quando a gente for utilizar, a prof avisa. Deixe todos pertinho para você não ter que sair correndo quando a gente for utilizar esse material, combinado? Então, isso tudo certinho, a gente já está pronto para nossa aula. E aí eu quero agora que você peça ajuda para o seu responsável, porque a gente vai fazer o registro da aula de hoje. São aquelas informações que a gente deixa anotado na folha ou no caderno para poder sempre saber e seguir a ordem das aulas, tá? Como de costume, a gente vai pôr a data, nós já estamos na aula de número 7, veja só, já estivemos juntos em 7 encontros, né? E a aula é ciências. Calma que eu vou te dar um tempinho para você fazer isso, tá bom? Vai lá!
fez as suas anotações, deixe as perto de você aí. Quando a gente for utilizar, a prof avisa para você pegar, tá bom? Vamos então dar início à nossa maravilhosa aula de ciências. Então, olha só, eu hoje decidi trazer um vídeo que vai falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo com a gente. Então, fica atento, presta atenção, que você vai ouvir a contação de uma história sobre toda essa situação da pandemia. Vai lá! Quando tudo isso passou. A doença pegou de surpresa o mundo todo. O vírus se parecia com uma coroa e por isso lhe deram o nome de coronavírus. Mas a doença até hoje é chamada de Covid-19. Cientistas de todo o mundo se debruçaram sobre seus planos de trabalho para conter a propagação da doença. Guiados pela ciência, instruíam a população sobre a maneira mais prática de se proteger. Diziam: fiquem em casa, não saiam às ruas. Para evitar o contágio, todo mundo deveria manter uma certa distância uns dos outros. Lavem as mãos com sabonete, porque a ação dos detergentes destrói a gordura que envolve o vírus e assim ele morre. Outra coisa era de usar máscaras para proteger nariz e boca. E ficar em casa para evitar a propagação do vírus. A humanidade já havia passado por muitos momentos tristes muitas outras vezes. Era uma guerra também, porque as pessoas infectadas morriam em proporções exponenciais. A ciência nos alentava em cada momento. Mais cedo ou mais tarde, tudo iria passar. As músicas, os desenhos e todas as artes diziam isso também. Ser ou não ser? Eis a questão. As crianças indígenas, as crianças do interior e as das cidades compreendiam que o momento era difícil e aceitavam o que a ciência lhes dizia. As crianças poderiam fazer dentro de casa tudo o que faziam lá fora, mas o isolamento social era para não contaminar nem ser coroado pelo vírus. As cientistas e os cientistas elaboravam também fórmulas matemáticas para calcular o quanto de pessoas poderia morrer. Os cálculos traduziam o que a natureza estava revelando e eram muito úteis, uma vez que ajudavam a prever quantas vagas estariam disponíveis nos hospitais. E assim, caso não fossem suficientes, deveriam providenciar os hospitais de campanha para atender e tentar salvar o maior número de vidas possível. As cientistas e os cientistas varavam noites em seus laboratórios, procurando descobrir algo que fosse eficaz para imunizar e curar a doença. Mas o mundo começou a mudar. As pessoas começaram a olhar para o céu e para o chão em que pisavam e ver que a poluição estava diminuindo. Viram que as águas estavam se tornando cristalinas e que as pessoas começaram a demonstrar seus afetos. Sim, sim, pensou a cientista, os ingredientes da poderosa medicação, a solidariedade, a compreensão e o amor. E se juntaria a eles a ciência para descobrir um remédio que cuidaria das pessoas infectadas, ajudando a combater o medo e a tristeza que afligiam a humanidade daquele tempo. Como também toda a miséria, o egoísmo e o desamor que porventura ainda remanescesse. De nada adiantaria a passagem do vírus em forma de coroa se não houvesse provocado uma grande mudança no espírito humano. E assim, confiando na ciência, mais uma vez a humanidade superou aquele momento triste. Fim.
Então, gostou? Uma animação, né, para a gente entender um pouquinho melhor sobre toda essa situação que está acontecendo no nosso planeta. Por isso que é tão importante a gente continuar se cuidando, né, para que tudo isso passe o mais rápido possível e a gente possa retomar a nossa vida. Agora vamos fazer uma atividade? Vamos decifrar um enigma? Você é bom com enigmas? Você gosta de decifrá-los? Então, olha só, eu vou te mostrar essa imagem. Você viu só que tem vários símbolos e que cada símbolo está relacionado com uma letra. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar o símbolo, então, e aí relacionar com a letra, encontrar qual é a letra que corresponde a esse símbolo que está aí. E aí, no final, tem uma mensagem e a gente vai descobrir, então, qual é. Vamos começar? Fique calmo, eu sempre vou te ajudar, né? Então, olha lá, o primeiro que a gente vai observar. Parece um caco de vidro, né? Alguma coisa que quebrou, assim, toda pontuda. E aí a gente vai localizar. Esse símbolo se refere a qual letra que está lá em cima naquele quadro? Vamos localizar? Então, olha lá, a letra F. Então, a primeira letra que vai lá no nosso enigma é a letra F. Então, já deciframos a primeira parte. Depois tem um raio, né? Então, aí a gente vai lá no quadro novamente buscar qual é a letra que corresponde ao símbolo de um raio. E aí a gente vai encontrar que é a letra I. Então, o raio corresponde à letra I. Então, lá embaixo a gente vai preencher com a letra I. Bom, já fizemos a primeira parte, ó, já temos a sílaba Fi. O que será que está escrito nesse nosso enigma? Vamos ver então? O próximo símbolo, ó, parece uma pizza que está faltando um pedaço, né? Ou parece um bonequinho sem os olhinhos com a boquinha aberta. Vamos localizar lá então no quadro qual é a letra que corresponde a esse símbolo? Então, olha lá, é a letra Q. Muito bem. Então, o símbolo, a letra que a gente vai colocar ali embaixo do símbolo é a letra Q. Agora tem um sol. Estão vendo lá que sol mais bonito? Qual será a letra que corresponde ao sol? Vamos então buscar lá no nosso quadro e a gente descobriu que é a letra U. Então, a gente vai preencher lá com a letra U. Quase temos uma palavra inteira, só falta mais uma letra. Vamos lá, que é a do coração. Qual será a letra que corresponde ao coração? Já conseguiu achar? Muito bem. Então, olha lá, é a letra E. Então, a gente vai colocar lá a letra E. Pronto, formamos a primeira palavra, que é fique. Agora, a gente tem que continuar para decifrar todo esse enigma. Então, a gente vai ter um espaço vazio, onde a gente não vai colocar nada, e vamos para o próximo, que novamente é um coração. Coração a gente já sabe o que significa. Então, a gente sabe que para colocar ali embaixo do coração, a gente vai usar de novo a letra E. Aí, o próximo é uma estrela. Opa, estrela a gente não tinha visto ainda, né? É a primeira vez. Então, vamos procurar lá qual é a letra que corresponde à estrela. E aí a gente vai descobrir que é a letra M. Muito bom. Então vamos lá preencher com a letra M. Então agora a gente já tem duas palavras. Olha lá, fique, primeira que nós deciframos, e agora essa outra que é em. Então a gente já tem fique em. O que será que tem nesse enigma? Já conseguiu? Vamos ver então o resto? O próximo símbolo é uma lua, né? O desenho de que parece uma meia-lua ali. Então vamos ver qual é a letra que corresponde? Então, olha lá, é a letra C. Então, a gente vai colocar lá embaixo dessa lua a letra C. Depois, o próximo é um emoji, né? Essas carinhas que a gente utiliza para expressar os nossos sentimentos quando está digitando na internet, conversando com alguém, né? Chamam-se emojis. E qual é a letra, então, que corresponde a esse emoji? Olha lá, a letra A. Então, a gente vai colocar lá logo abaixo o A. Pronto, já temos mais uma sílaba que é K. Vamos para o próximo? É uma gotinha, né? Parece uma gotinha de água, uma gotinha de chuva. E aí a gente vai localizar lá qual será a letra que corresponde a essa gotinha. Vamos buscar a letra S. Então a gente preenche lá com a letra S. Muito bem. De novo apareceu o emoji. E o emoji a gente já sabe o que significa, né? Ele é a letra A. Então a gente vai colocar lá a letra A. Pronto, deciframos o nosso enigma, que diz: fique em casa. Você tem ficado na sua casa aí? Só sai mesmo se for muito, muito necessário. Não dá pra gente ficar saindo agora. É tempo de ficarmos em casa, porque é muito importante, não só para que a gente se proteja, mas para que também proteja todas as outras pessoas. Então, só tem que sair de casa se for mesmo muito importante e não tiver outro jeito.
E aí, se eu for sair de casa, eu preciso sempre estar de máscara, não posso ficar sem ela. E também não posso usar ela de qualquer jeito, tenho que colocá-la direitinho, tenho que cobrir o nariz, a boca, não posso ficar colocando a mão nela o tempo inteiro, né? Para que eu possa me proteger. Melhor ficar em casa, se tiver que sair, usando sempre a máscara, beleza? Então, agora que a gente já passou por essa coisa na pandemia, já viu um vídeo, uma animação bem legal, já fez o nosso enigma, já decifrou o enigma, vamos para a nossa aula de número 7 de ciências. Tá pronto? Tá curioso para saber o que vai acontecer por aqui hoje? Então vamos lá. Primeiro a gente vai lembrar o que aconteceu na aula anterior. Você lembra que na aula anterior quem esteve aqui com vocês foi? Isso aí, várias profs, né? Lembra que a gente teve muitas visitas durante a aula, né? A professora Santina, a professora Fran esteve aqui conversando conosco sobre qual assunto? Você se lembra? Muito bem, sobre as vacinas e a importância de tomar elas corretamente para proteger o nosso corpo das doenças, dos vírus, das bactérias. Lembra que teve jogo, né? Que teve um monte de coisa legal nessa aula que você pôde aprender. Teve um experimento. Então, todas essas informações foram legais. Mas você lembra de tudo o que falou, o que foi dito sobre a vacina? Calma, vou te ajudar. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que é muito importante, é que as vacinas são produzidas a partir dos vírus e das bactérias. Você lembra que a professora Fran falou que é só um vírus que já está bem fraquinho, uma bactéria que já está bem fraquinha, que vai ser produzida a vacina. E aí eles passam por um processo, olha lá, que deixa eles fraquinhos, sem força, e aí eles não são capazes de provocar nenhum tipo de mal ao nosso organismo. E aí, quando eles entram no nosso corpo, começa a ser estimulada a produção das células de defesa. Você lembra delas? A professora Fran chamou de soldadinhos brancos. Lembra que teve até um jogo sobre isso? Parece que teve uma menina que veio aqui chamada Carola e também brincou junto com ela. Ah, lembrou, né? Então, e aí a produção a partir da vacina dessas células de defesa acontece porque a gente tomou a vacina. Aí o que acontece? Elas entram mesmo como soldados. E aí reconhecem o vírus ou as bactérias que querem nos infectar e aí fazem essa substância tão importante para o nosso corpo, que são os anticorpos. Esses anticorpos destroem esses micro-organismos, os vírus ou as bactérias, e aí protegem o nosso corpo das doenças. Por isso que é tão importante tomarmos a vacina. Quando chegar a nossa vez, a gente tem que ir lá tomar vacina para se proteger do coronavírus, né? Então, você entendeu aí um pouquinho como é que isso funciona. Eu não sei você, mas eu sempre fico muito curiosa querendo entender como essas coisas funcionam. E aí tá todo mundo falando de vacina, tá todo mundo contente, querendo muito que essa vacina chegue logo para que todos possam tomar. E aí você deve ter ficado pensando, mas como será que funciona? Será que é mesmo eficaz para combater essa doença? Assim como todas as outras vacinas são. E aí você viu tudo isso na aula passada, né? Isso aí. E aí, a gente ainda tem aquela ideia de que quando eu estou vacinado, eu já não sou mais a pessoa que transmite a doença. Porque lembra que com o coronavírus o que acontece? Além de me infectar, quando eu estou com a doença, eu também infecto as outras pessoas. E aí, isso passa a ser muito perigoso, por isso que a gente acaba ficando em casa. Quando eu tomei a minha vacina, mesmo que eu entre em contato com o vírus novamente, eu não vou ser infectado por ele. E aí eu não vou ficar doente, então é como se eu realmente criasse um escudo para aquela doença, né? Então, quando tomarmos todos a vacina do coronavírus, todos estaremos com este escudo, então estaremos protegidos dessa doença. Por isso que é tão importante tomar a vacina, assim como todas as outras que a gente tem que tomar ao longo de toda a vida. Lembrar que a professora Fran mostrou inclusive a caderneta de vacinação? Então, é importante manter elas todas em dia, bem certinhas, para que você fique sempre protegido. Importante para a sua saúde. Aí, a gente sabe que elas previnem todas aquelas doenças. E aí a gente viu que tem muitas vacinas para as várias doenças diferentes. Mas não são todas que são protegidas por vacinas, né? Aquelas que são possíveis, a gente precisa tomar as vacinas. E tem algumas que ainda não existiram. Os cientistas ainda não buscaram uma vacina para elas. Diferente do que aconteceu com o coronavírus, que eles já correram
Muita pesquisa, muitos estudos, vários cientistas juntos estudando para poder criar essa vacina que será tão importante para todo o planeta. Imagine, todo o planeta precisa tomar essa vacina para que essa doença então suma e aí não cause mais nenhum tipo de problema. Aí, agora eu quero que você pense numa aula anterior à aula da vacina. Lembra que foi a professora Santina que esteve aqui com vocês falando sobre do que os materiais são feitos, e a gente já tinha conversado sobre isso numa aula anterior, né? De que os objetos são feitos de diferentes materiais e que esses materiais vêm da natureza. Lembrou disso? Então, aí a gente viu também que os objetos são produzidos a partir de materiais e que esses materiais são escolhidos para atender às necessidades. Então lembra que a professora Santina falou que, imagine se tivéssemos uma panela de borracha, será que ia funcionar? Será que a gente ia conseguir aquecer os alimentos ou essa panela iria derreter logo e entrasse em contato com o fogo? Por isso que a gente escolhe normalmente o ferro, né, os metais, o alumínio, para poder fazer as panelas. Por quê? Porque ela atende a essa necessidade. Lembra também do exemplo da bola? Já pensou se fizéssemos uma bola de vidro? Como queríamos chutar a bola? Primeiro que ela seria muito dura, né? E segundo que poderia quebrar e machucar, seria ruim. E aí o que acontece? A gente usa o material correto e adequado para fazer os diferentes objetos. Lembra que teve aquela aula que eu trouxe vários guarda-chuvas de diferentes materiais? E a gente inclusive viu que para os guarda-chuvas os materiais precisam ser impermeáveis. Ah, lembrou, né? Muito bem, é isso aí. Então foi isso que vocês viram nessas duas últimas aulas, né? Que a gente teve aí durante essas duas últimas semanas. Você lembra que a professora Santina com você falou um pouquinho sobre a matéria-prima? Lembrou? Vou te ajudar a lembrar um pouquinho. Por exemplo, vamos lembrar das árvores. As árvores nos dão algo importante, elas são matéria-prima para produzir uma coisa que você usa normalmente, que é o papel aí do seu caderno, né? O papel que você utiliza para desenhar, o papel que você utiliza para fazer as suas coisas, que os seus familiares usam, eles vêm das árvores. Então, olha só, a árvore é a matéria-prima, ou seja, é a partir deste componente da natureza que eu consigo produzir o papel. Então, a matéria-prima é o primeiro material, é a primeira coisa que eu vou utilizar para chegar no final lá a ter uma folha de papel, por exemplo. Lembrou? A professora Santina também conversou com vocês sobre isso. Tá lembrando, né? Isso aí. Aí, depois que a gente viu sobre a matéria-prima, a gente viu que a árvore tá lá, ela vai passar por todo um processo até se transformar em papel. Eu trouxe lá um exemplo do jornal, né, que é feito de papel. Hoje em dia é verdade que a gente tem usado menos o jornal, né, parece que ele está cada vez menos sendo utilizado. Mas ele é feito com o papel e a matéria-prima do papel é a árvore. Aí eu quero que você vá lá no seu material, porque a professora Santina tinha deixado uma tarefa e aí veio a aula da vacina, mas a gente não esqueceu da tarefa. Então, junto com você, nós vamos conferir como ficou. A tarefa era assim, você tinha uma tabela, lembrou? E tinha o tipo de material, e aí você tinha que fazer o desenho ou escrever, se você conseguir, a matéria-prima deste material. Então, olha lá, a gente tem o papel, o metal, o plástico e o vidro. Então, temos aí 4 materiais diferentes. O papel, já te dei a dica, né? O papel vem das árvores. Então, olha lá, preenchi a primeira parte da tabela com as árvores. Então, eu coloquei a escrita da palavra árvores e também um desenho. Você escolhe qual dos dois você quer fazer ou os dois. Dá uma conferida aí. Aí, a gente tem o metal. Da onde será que vem o metal? Você lembra? Qual é a matéria-prima do metal? De onde ele é retirado? Muito bem, das rochas e do solo, né? Então, desses diferentes lugares é que a gente consegue retirar o metal para produzir as diferentes coisas que conhecemos de metal. Então, também escrevi lá, ó, a palavra rochas e solo e coloquei uma foto. Você pode fazer o desenho ou também escrever. Agora, o plástico, você lembra? Da onde vem o plástico? A gente conversou, inclusive, nas outras aulas de onde ele vem. Ele vem do petróleo, né? Esse líquido viscoso, preto, bem grudento, que também é retirado da natureza, lá do fundo do mar. A gente falou sobre ele numa outra aula, lembrou, né?
Então, olha lá, também coloquei o petróleo como a matéria-prima para a produção do plástico. O petróleo produz muitos outros materiais, inclusive o plástico. E aí o último, o vidro. Eu acho que a gente já até viu um vídeo sobre de onde vem o vidro. Lembrou também? Isso mesmo. Então, essa também estava fácil, né? Ele vem lá da areia, né? Dessa mistura da areia. E aí, depois que ela passa por todo um processo, chegamos ao vidro. Então, a gente tinha 4 materiais diferentes e as matérias-primas também são diferentes. Tá vendo lá? Eu vou te dar um tempinho para você conferir a tabela e já volto. Pronto, conferiu a sua tabela? Que bom. Vamos continuar? Então lá vamos nós. Na aula de hoje, depois que a gente fez essa revisãozinha, nós vamos falar um pouco sobre os objetos e os diferentes materiais. Vamos falar sobre resíduos sólidos e sobre reciclagem. Você já ouviu falar sobre esses temas? Está aí pensando? Se já conhece algum, comece a perguntar. Não esqueça, perguntar o tempo todo. Olha lá, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Lembra que eu sou a prof que faz muitas perguntas, né? Me diga lá, o que é o lixo? Você sabe? Ah, prof, lixo é aqui na minha casa tem, eu coloco sempre que eu uso alguma coisa, como uma casca de uma fruta ou então uma embalagem de algo que eu consumi, eu coloco no lixo. É isso? É isso que você entende por lixo? Olha só, eu vou te passar um vídeo, quero que você preste muita atenção sobre o que ele vai falar. É um vídeo bem divertido, bem gostoso de assistir, com uma animação. Se chama Resíduos Sólidos. Fica atento, depois a gente vai conversar sobre ele. Vai lá. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos 2 problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais.
ambientais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Viu só? O que no final a gente chama de lixo, na verdade, tem o nome correto de resíduo sólido. Então, tudo aquilo que a gente produz, que já não vai mais utilizar, é o que chamamos de resíduo sólido que colocamos no lixo. E aí você viu que não é só jogar no lixo e acabou, não preciso mais me preocupar, né? Tem uma série de questões com as quais a gente precisa se preocupar que estão relacionadas a isso. Mas agora eu quero fazer uma atividade com você, vamos lá? Claro que eu vou te ajudar, sempre, né? Olha só, a gente vai colocar os resíduos sólidos nos latões corretos. Lá no vídeo a gente viu que existem diferentes tipos de resíduos, lembra? Então, olha só, a gente tem os secos, os úmidos, os perigosos e os rejeitos. Tudo isso apareceu lá no vídeo, lembrou? Aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar, então, esses resíduos nos latões corretos. Temos que jogar na lata certa. Então, olha só, o primeiro é uma casca de banana. Então, a casca de banana eu vou colocar onde? No latão dos secos, dos úmidos, dos perigosos ou dos rejeitos? Qual você escolheria? Vamos ver? Muito bem, a gente vai colocar no latão do úmido, né? Então, os restos de alimento, as cascas, aquela comida que sobrou no prato depois que você finalizou a sua refeição, as cascas, né, das coisas que foram cozidas aí na sua casa, vão sempre para o lixo úmido. Vamos para o próximo? Olha lá. Lata, papel, plástico, e aí também entra o vidro, outros componentes aí. Onde a gente coloca esse? Esse tá mais fácil, né? Muito bem, esse a gente vai colocar no latão de resíduos secos, né? Então, aqueles que a gente costuma chamar de recicláveis são o lixo seco, né? São os resíduos secos. Vamos mais um? Olha lá, agora a gente tem pilhas, celulares, baterias, dos brinquedos, das coisas que a gente não está utilizando. Será que posso jogar em qualquer lixo? Não, né? A gente viu isso no vídeo. Tem que colocar no correto. E esse é considerado como lixo, como resíduo perigoso. Lembra que no vídeo fala que ele pode soltar alguns líquidos, né? E aí esses líquidos em contato com a natureza, com o solo, com a água, podem fazer grandes estragos. Então é importante separar e jogar esses resíduos nos lugares corretos. Normalmente os supermercados têm um lugar onde você pode depositar a pilha, a bateria, essas coisas que a gente não vai utilizar e que não pode colocar no lixo comum, né? Vamos para o último? Olha só, uma fralda. Onde será que eu coloco a fralda depois que o bebê usou? Depois que eu não posso mais utilizá-la?
Muito bem, lá nos rejeitos, que é aquele lixo que eu já não posso mais fazer nada com ele, né? Eu preciso dar um fim porque ele não tem mais nenhuma utilidade e eu preciso acabar. E aí eu coloco lá no lixo dos rejeitos. Muito bem, você foi muito bem nessa atividade. Vi que você está ficando muito bom nessa questão dos resíduos sólidos. Vamos continuar? Quero relembrar mais uma vez o vídeo que você viu com a professora Santina, que era o vídeo da Kika que dizia de onde vem o papel. E aí você conseguiu acompanhar esse processo. Lembrou? Isso aí. Aí eu trouxe para você aqui um esquema, que é de onde vem o papel também, só que com alguns desenhos. E aí vamos observar com atenção? Então olha lá. Primeiro o papel começa onde? Lá a partir das árvores, né? Então na floresta a gente vai ter as árvores e aí esse é o primeiro momento para dar início na produção do papel, certo? Aí depois disso o que acontece? Ela passa por um processo, né? Essa árvore vai ser picada, vai ser, né, passar por vários processos para que seja retirada uma substância chamada celulose, que é a partir dela que a gente vai produzir o papel. Então, a segunda etapa. Aí a gente vai ver que essa celulose, né, essa substância que foi retirada das árvores, ela vai ser prensada e também vai passar por um processo de secagem. Então, olha lá, ela passa lá por um outro processo e começa a ganhar cara de papel. Depois disso, ela é enrolada em grandes rolos e aí ela começa a ser destinada aos lugares para onde ela deve ir, né? Então, grandes rolos de papel são feitos e aí são distribuídos para diferentes fins. Mas você viu que eu deixei ali uma parte com um ponto de interrogação? E depois, o que acontece com esse papel? É o que a gente chama de ciclo do papel. Tá bom, prof, já usei, comprei meu caderno, usei as minhas folhas, pintei, fiz tudo. E aí, o que acontece com esse papel? Antes de te responder essa pergunta, eu quero te mostrar este símbolo. Você conhece? Eu acho que você já viu muito por aí. Já, né? Você sabe o nome dele? O que ele significa? Este é o símbolo da reciclagem. Você já ouviu falar muito sobre isso, né? Será que aí na sua casa vocês costumam separar os resíduos para reciclagem, aqueles que não são para reciclagem? É isso que acontece com o papel. Vamos voltar lá no esquema? Olha só, depois que ele passou por tudo isso, ele passa a ser descartado. Só que para descartar, eu posso encaminhar ele para reciclagem. Ou seja, eu posso usar este papel para um outro fim. Ele pode ser reaproveitado. Isso aí. Então, por isso que é importante esse processo todo, né? Para que esse papel não vire um lixo solto na natureza. Eu posso reaproveitar, assim como os outros materiais que são recicláveis. Vamos pensar um pouquinho onde a gente pode encontrar esse símbolo que se refere à reciclagem? Olha lá, em todos os tipos de embalagens. Depois você dá uma olhada aí na sua casa, pede ajuda para um familiar e comece a buscar esse símbolo. Vou te mostrar algum deles, olha lá. A gente tem o mesmo símbolo para diferentes coisas. Então, olha lá, a gente tem o símbolo do papel reciclável, do papel reciclado, do vidro reciclável e do alumínio. Esses símbolos mostram que quando estão nas embalagens, eu posso destinar eles para reciclagem, né? Então, eu separo para que esse material, para que esse resíduo seja reutilizado. Então, a gente vai ter as embalagens que são sempre de papel reciclável. É importante a gente sempre priorizar esse tipo de embalagem. Elas são boas para a natureza, por assim dizer. A gente vai ter o símbolo do papel que já foi reciclado, ou seja, é uma embalagem de um papel que já foi reciclado, já passou por esse processo, aquele que a gente viu lá. A gente vai ter os vidros sempre são recicláveis, eu posso utilizá-los tanto na minha casa para colocar outro tipo de alimento, como posso destinar também no resíduo sólido para ir para a reciclagem. E temos também o alumínio, que são as latas, né? Todas as coisas que a gente utiliza que são feitas desse material, que também vai para a reciclagem. E aí, e o plástico? E o plástico tem muitos símbolos diferentes. E aí a gente vai ver que ele carrega todos esses símbolos com números diferentes. Cada um se refere a um tipo de embalagem. Então, quando você vir esse símbolo, você já sabe que é plástico e que ele vai ser destinado para a reciclagem, que você pode separar e encaminhar para que ele seja reciclado. Então, olha lá, a gente tem diferentes e aí cada um carrega um número que vai do 1 até o número 7. E cada um se refere a um tipo de plástico diferente que é utilizado para um material. Lembra que conversamos sobre a utilidade dos materiais para fazer aquilo que a gente precisa.
Então, o plástico que faz o cano da sua casa, lá onde passa a água, não é o mesmo que é utilizado para a sacola, por exemplo, né? Então, são tipos de plásticos diferentes e recebem essa numeração dentro desse mesmo símbolo lá, de 1 até o 7. Viu esse símbolo, já sabe, é material que posso reciclar. Vamos fazer uma tarefa, então? Bem simples. Olha só, eu quero que você aí na sua casa observe todas as embalagens que você tem, de todos os lugares. Pede ajuda para o seu familiar para ele ir te ajudando e ir te mostrando as embalagens. E aí eu quero que você busque esses símbolos. E aí você vai registrar no seu caderno. Então, olha lá, você vai deixar assim, com minhas observações. E aí você pode usar o desenho para mostrar que símbolos você viu. Se você conseguir, você também pode escrever. Eu vou te dar um tempinho para você só colocar essa observação no seu material e já volto. Pronto, deixou a sua atividade aí já preparada. Depois, quando um familiar puder te ajudar, você pede para ir verificando e olhando essas embalagens atentamente e registrar aí todos os símbolos diferentes que você encontrar. Tenho certeza que você achará muitos. Agora, a nossa aula está terminando. Eu já estou ficando com saudade. Mas antes, vamos só dar uma relembrada no que a gente viu hoje? A gente viu que, na verdade, o lixo, que a gente chama de lixo, o nome correto é resíduos sólidos. Então, tudo que a gente produz ao longo da nossa vida são resíduos sólidos que são destinados para diferentes coisas, né? Eu tenho que tomar cuidado, inclusive na hora de separar, não posso jogar tudo num lixo só. E aí a gente viu também os diferentes símbolos que representam a reciclagem, né? Inclusive, a sua tarefa é buscar esses símbolos aí nas diferentes embalagens que você encontrar. Até nos seus brinquedos você vai encontrar esse símbolo. Uma dica para você buscar por todos os lugares aí da sua casa. É isso. A gente se vê na próxima aula. Se cuida, tá bom? Fique em casa. Beijinhos no ar. Tchau, tchau!